TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, e esse é mais um programa do Núcleo Sindical. Hoje nós estamos aqui com a presença amiga, companheira do nosso dirigente Emanuel Cancela, de Almeida Cancela. Emanuel também foi fundador da CUT, da Federação Única dos Petroleiros, da Federação Nacional dos Petroleiros, foi presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Eu acho que dirigente máximo em mais de uma gestão. Emanuel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Viu? E suas primeiras palavras aqui para o nosso telespectador e telespectadora. Muito obrigado, Francisco Soriano, presidente da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Obrigado ao Max, que é o nosso cinegrafista, importantíssimo aqui. Assessorado pelo João Aquino também, que está numa das câmaras aqui com a gente. Maravilha. E agradecer os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, que nos dá uma audiência maravilhosa, né? Verdade. Eu digo isso porque nas ruas as pessoas têm se manifestado, que viram a entrevista. Uns dizem que gostaram, outros que não gostaram. Mas o que a gente quer mesmo é difundir essas ideias, essa discussão que normalmente a gente não vê nas TVs comum, né? Então a TV Comunitária do Rio de Janeiro está de parabéns em dar essa oportunidade da gente levantar temas e ideias que a gente não vê na TV convencional. Não vê, Manel, porque são temas proibidos. Eu diria que a tal chamada mídia ou grande imprensa não é coisa nenhuma de grande imprensa. O que eles são, de verdade, são empresas de comunicação que estão aí para vender horários, é para promover um dentifrício, como a gente tem falado, é para promover um sabonete, é para promover um candidato, é para promover um impeachment. Então, eles são contratados. E você falou muito bem, tem temas aqui que nós vamos abordar que é proibido. Você pode levar R$1 bilhão para essas grandes empresas, são praticamente 4 famílias, que eles não aceitam, por exemplo, falar de privatizações, não aceitam falar que o Brasil precisa de uma reforma agrária mais do que qualquer outro país, porque é o país mais pior dividido do mundo. E em termos também de renda. Então, esses são temas que a gente aborda aqui, mercê também da coragem das pessoas que aceitam serem entrevistados. Como você é um exemplo, eu acho que você é um homem não só de uma lucidez, uma inteligência, uma combatividade, mas de uma valentia muito grande. Você está até trazendo aí uma nova intimação. Eu queria que você abordasse primeiro como é que você está vendo hoje. Nós tivemos uma entrevista contigo há uns 30 dias atrás e iríamos voltar para ver como é que estaria hoje os cenários mundiais, né? Como é que está o mundo hoje? Depois nós vamos falar da América Latina e Brasil. O mundo está conturbado, né? Essa história da reforma trabalhista, ela também já aconteceu na Espanha e foi um fracasso, eu estava vendo. A reforma previdenciária já aconteceu há décadas no Chile e foi um fracasso. Essa ainda não aconteceu no Brasil, a previdenciária. Então, o que existe, na verdade, quando o nosso telespectador ouvir falar em reforma trabalhista e reforma previdenciária no Brasil, quando ele vê isso na grande mídia, a ideia é levar o Brasil à data anterior à escravatura. Eu digo isso porque na lei, se eu não me engano, Eusébio de Queiroz, aos 60 anos, o escravo era livre, né? Lei do sexagenário. Lei do sexagenário. É verdade. E na reforma proposta pelo Michel Temer, o trabalhador vai ter que labutar até 69 anos, né? E mudou completamente as regras trabalhistas, que passaram a vigorar no dia 13 de novembro, e, na verdade,
É isso que eles querem. A reforma, o Soriano falou na reforma agrária, que é necessária e urgente. O mundo inteiro civilizado já fez a reforma agrária. E o Brasil faz agora uma reforma trabalhista e quer fazer uma reforma previdenciária que vai levar a gente ao tempo da escravatura. Eu não estou brincando. Tem empresas de porte supermercado fazendo anúncio, convocando trabalhadores para receberem R$ 5,50 por hora trabalhada, né? O que dá um total, nos fins de semana, anúncio no jornal, supermercado e empresas grandes, que eu não vou falar o nome, não sei se devo, né, e supermercado, para ganhar R$ 5,50, que não chega a R$ 100 por semana, R$ 400, menos de R$ 400 por mês, se isso não é uma escravidão. Ainda tem a petulância de dizer que esse trabalhador contratado dessa forma, se ele quiser a previdência, ele vai ter que complementar com o salário que ele recebe. Então, se isso não é a volta à escravidão. Manel, e quando a gente fala, por exemplo, em nível de emprego, é preciso que a gente entenda o que é também subemprego, porque será que esse homem está, com essa ocupação, ele está realmente empregado? Ou seja, com um poder de compra que não dá sequer para ele pessoalmente sobreviver, e a ideia do salário mínimo é que seria uma família de, no mínimo, 4 pessoas, e mais a cada metade da pessoa, como é que fica isso? Então, isso está sendo computado aí pelo o novo IBGE como se fosse crescimento do emprego no Brasil. Na verdade, não é emprego, a pessoa está sendo, que nem fazem a UDR aí, em muitas fazendas, e muitos estrangeiros, principalmente latino-americanos, bolivianos, peruanos, são vítimas aqui de verdadeiros porões em que como se fossem navios negreiros, né? Lá em São Paulo, então isso é muito comum. Ele não tem onde ir, aí um conterrâneo dele, enriquecido aqui, o põe como trabalho escravo. É como se fosse uma corrente, um grilhão, né? De fato que a pessoa, então, se vê. Então, Por isso que é a importância, Soriano, da CLT de Getúlio Vargas e da carteira de trabalho de Getúlio Vargas. Por quê? Você está falando em trabalhadores que a gente que está nos grandes centros nem sabe, o cara que está lá no interior do Acre, da Bahia, da Paraíba, né? Então, com a vigoração da CLT, esse trabalhador tinha que ser contratado com a carteira assinada e o mínimo que ele tinha que ganhar era o salário mínimo, que a gente já achava irrisório. Mas se hoje, nos grandes centros, eles estão oferecendo pagar R$ 5,50 por hora, R$ 400 no máximo por mês, no Rio de Janeiro, imagine como é que está sendo tratado esse trabalhador no interior do país. Por isso a importância da CLT, de Vargas, da carteira de trabalho. E a importância dos sindicatos. Não sei se o companheiro aí é sindicalizado, mas ainda assim é importante os sindicatos para fazer essa denúncia, para lutar pela dignificação do trabalho. E eu diria também, Manel, não é só a parte da ocupação. Está em discussão, está praticamente o projeto lá, também da reforma da Previdência. Então, nós falávamos da conjuntura internacional. Eu estou muito preocupado também com o mundo por causa do apelo às armas. Eu que queria pensar que nem o Ernest Hemingway, que escreveu Adeus às Armas, eu agora estou achando que a gente tem que escrever um livro com o nome de Apelo às Armas, como se fosse o grande monstro que a gente hoje tem que enfrentar e está se defrontando. Por exemplo, o drama dos refugiados. Os Estados Unidos bombardeiam, fazem a política da terra arrasada na Líbia, no Afeganistão, Iraque, na Síria, e aí milhões e eles mesmos não aceitam, fecham as portas. Não temos nada com isso, né?
E quem, na verdade, deveria ter mais altivez era a Europa, que fica sem denunciar. Os Estados Unidos e a Europa, que é a OTAN que patrocinou essas guerras no Iraque, na Síria. Né? Sem dúvida. E botou milhões de pessoas refugiadas procurando uma pátria para viver. Não é quando a gente fala assim, refugiados, são famílias com crianças inteiras, né, Soriano? E os Estados Unidos é o primeiro a fechar a porta para os refugiados. Eles que foram lá, destruíram as casas, os empregos, as indústrias, né? O ganha-pão dos caras. Mas aqui vocês não podem entrar. Terrível. Mas eles não foram instalar uma democracia lá, uma civilização cristã. Mas parte do povo americano não concorda. Não, é verdade, é verdade. Isso quando a gente fala, porque eu na juventude também, eu fui muito anti-americano, anti-judeu. Então eu acho que a gente não tem que ser sectário. Né? Tem gente boa nos Estados Unidos, né? Entre os judeus tem celebridades, né? Pessoas altamente humanitárias e gênios da humanidade. Né? Sim. Então a gente não pode condenar todo um povo, toda uma pátria, pelos erros dos governantes. Suas elites. Né? Eu já fiz isso na juventude e faço autocrítica disso. Suas elites também, né? Manuel Gonçalves. Que é a mesma elite brasileira, né? Não é diferente, não é isso, olha? É muito diferente? A elite brasileira da americana, da Não, isso tudo Israel. é o mundo dos exploradores. Eles falam a mesma linguagem. Eu diria que esse povo não tem nem pátria. Eles são donos de todos porque eles têm um clube. Então aqui reúne os nossos milionários com os milionários americanos, ingleses, alemães, israelenses, turcos. Os interesses deles são comuns, árabes. Né? Eles são contra a política e fazem política o tempo todo, como o Soriano falou. Eles têm as diferenças dele, mas os consensos deles são quase generalizados. Né? E eles dizem, não, isso é política, mas eles fazem política o tempo todo e não querem que os trabalhadores, que os oprimidos façam política. Por isso é importante a gente dizer que a política, ela é a saída para todos os nossos problemas, o que não tem nada a ver com os políticos. Os políticos é essa cachorrada que a gente conhece e com uma reserva moral que a gente tem que sempre ressalvar. Né? Mas é a política que decide a qualidade do ar que a gente respira e do pãozinho que a gente come pela manhã. Então a política é responsável por tudo. Né? Então não vamos entrar nessa de largar a política para esses capitalistas que dizem que são apolíticos, mas não deixam de fazer política em nenhum momento. Manuel, e sua crítica à reforma da Previdência, ao projeto do temeroso? Você poderia resumir assim para a gente os pontos que mais são sérios, terríveis, com relação a... Haverá aposentadoria depois dessa reforma da Previdência? Para quem? Quem não será atingido? Quem está fora disso? Pois é, o trabalhador da iniciativa privada ele é o mais prejudicado. Eu digo isso porque eu trabalhei grande parte da minha vida no comércio, né, em hotelaria. Então, essas pessoas, que é a maioria dos brasileiros, dos trabalhadores, ficam pulando de lado em lado. Então, Soriano, eles não têm uma sequência de contribuição na Previdência. Eu digo isso porque eu me aposentei há cerca de 6 meses e eu trabalhei 42 anos na mesma empresa, na Petrobras. Mas antes disso, eu pulei de galho em galho. Então, se eu não tivesse um emprego público, porque isso tem que ser dito, os trabalhadores do setor público e das estatais, eles são os melhores aquinhoados na questão da Previdência. Mas não é nenhum privilégio, não. Eu digo isso porque eu trabalhei 42 anos na Petrobras, a gente pagava a Previdência, Soriano também é petroleiro, e o INSS, a Previdência, como todos os trabalhadores. Então, eu não tenho nenhum privilégio, muito pelo contrário. E o mesmo vale para o servidor público. Ele tem uma aposentadoria que traz
para a aposentadoria o mesmo salário da ativa, que eles querem mudar isso, né? Mas eles pagam para isso, né? Então eles têm... Agora, por quê? Porque são mais organizados, o setor público. Já o setor privado, a dificuldade é maior para organizar esses trabalhadores. O Soriano falou da importância dos sindicatos, de sindicato forte, porque essa semana mesmo teve uma greve de fome dos agricultores, né, por conta da Previdência, que a Previdência ela tinha um lado especial para tratar esses trabalhadores. E quais são esses trabalhadores, né, que recebem no máximo uma renda de um salário mínimo, Soriano? São os boias frias, é o peão de trecho, essa turma que fica pegando cana de açúcar na época da safra, pegando café, porque o Brasil, em grande parte, ainda é agricultura, né? Então, essa turma, por conta dos fazendeiros que não assinam a carteira e não pagam a Previdência, e também esses trabalhadores não têm continuidade no trabalho, porque não tem como ele ficar colhendo cana um ano inteiro, é um período do ano, que vai colher a cana, que vai colher o café. Então, por isso, eles tinham um sistema especial dentro da Previdência que eles querem mudar, com certeza, para piorar. Lá no passado, eu não sei quem foi o governo, não sei se foi Vargas, que colocou a aposentadoria para esse pessoal, porque senão eles vinham morrer na cidade, virar mendigos, né? Porque eles não têm essa continuidade, a contribuição, os fazendeiros não assinam a carteira e não pagam a Previdência, né? Então, essa semana eles estavam em greve de fome. Então, a aposentadoria é muito importante para o trabalhador, né? E os patrões, eles não querem pagar a Previdência, né? E eles não interessa para eles uma aposentadoria, como eles dizem, de pessoas jovens, né? Porque o pessoal fala, o fulano de tal se aposentou aos 40 e poucos anos. Ora, gente, tinha uma lei que respaldava aquilo ali. Se tinha uma lei, é legítima aquela aposentadoria. Agora, a gente não pode usar isso como parâmetro para botar um trabalhador para trabalhar até 69 anos, né, que ele vai morrer trabalhando. E tem que ter um mínimo também de contribuição, né? Tinha um mínimo de contribuição que pegava as pessoas com 65 anos, não sei se eu estou enganado, mas é alguma coisa próxima. 65 anos e 15 anos de contribuição dava direito a uma aposentadoria. Isso. Eles agora vão aumentar, não vai ser 15, não sei se vai ser 25 ou 20 anos. Imaginem, as pessoas vão somar todo aquele período que eles trabalharam. Então, eles não estão fazendo isso, essas reformas trabalhistas e previdenciárias, para melhorar a vida de nenhum trabalhador. Eles estão fazendo isso para aumentar o lucro dos patrões. A reforma das leis trabalhistas começou a vigorar no dia 13 de novembro, e hoje, essa semana, a Universidade de Estácio de Sá demitiu 1.000 e tantos trabalhadores, mas vai recontratar na nova regra, para gastar menos. Então, é para isso que os empresários querem, né, a reforma trabalhista e previdenciária, para gastar menos, para aumentar seus lucros, e o trabalhador, o que a gente enxerga, que ele não vai se aposentar nunca, como foi no Chile. No Chile, há uns 20 anos atrás, fez a reforma previdenciária e disseram que era maravilha. E se perguntar ao chileno hoje, ela é condenada totalmente à reforma que eles fizeram. E a Espanha também foi feita a reforma trabalhista e eles estão brigando agora para anular tudo que foi feito. Então, nós temos que nos organizar. Nós não tivemos que barrar a reforma trabalhista, né, no Congresso Nacional, porque o que vale não é o convencimento, isso tem que ficar bem claro. O convencimento dos deputados e senadores é feito a dinheiro, é o quanto, né? Então, essa história, eles falam, por enquanto, eles ainda não têm a maioria para fazer a reforma previdenciária, porque eles não chegaram ao quanto que os deputados e os senadores querem. O argumento é esse aqui. Então, nós, os trabalhadores, não temos tido força para barrar isso,
dado a propaganda, a desesperança, a crise, o desemprego, mas a saída para isso, Lorena, é pensar no novo governo, é garantir que tenha a eleição em 2018 e garantir um presidente que reveja todas essas reformas trabalhistas, reforma previdenciária, todas as medidas, as 50 e tantas empresas que eles querem privatizar, que é para dar dinheiro para banqueiro, e também não só eleger um presidente comprometido para revogar as ações do Temer, que é ilegítima, porque ele é um golpista, mas num Congresso também com a mesma performance, um Congresso, como dizia Barbosa Lima Sobrinho, que aí a gente tem, em 2018, tem que pensar em dois partidos, os partidos de Tiradentes, né, e os partidos dos traidores de Joaquim Silvério e dos Reis. Né? Não interessa, se, na minha cabeça, nós não podemos achar que o partido A ou B vai salvar o país. Não é por aí. Não interessa se o deputado seja de qualquer partido, mas se ele estiver fechado em restaurar os direitos dos trabalhadores, trabalhista e previdenciário, rever essa entrega das empresas públicas, que, como você diz, não existe Estado sem patrimônio. Pátria sem patrimônio. Pátria sem patrimônio, de rever tudo isso, independente do partido, porque nesse momento nós estamos impotentes. A verdade é essa, o ataque é muito violento, está unido o Congresso Nacional, a mídia, a justiça, tudo contra a gente. Eu concluo dizendo as palavras do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele disse que a reforma trabalhista, esses moldes, retirando o direito dos trabalhadores, é bom para gerar emprego. Então não precisa dizer mais nada. O tipo de emprego que a gente falava aqui, né? O subemprego, né? Manuel, o capitalismo é uma coisa interessante. Você sabe que a única coisa que o trabalhador tem, na verdade, é tão miserável que o que ele tem, o operário, é vender sua força de trabalho. E a força dele está na união, para poder planejar ações como a greve, como uma própria revolução que já houve no mundo, né, dos oprimidos. E essa união, como é que a gente pode hoje pensar e esboçar, fazer um plano de unidade hoje das esquerdas, das forças populares, das forças dos movimentos sociais? Já houve momentos em que a gente conseguiu essa conjugação. Quando a gente tem na ditadura militar, no final da ditadura. Também, né? Quando a gente tem a campanha do petróleo é nosso, quando a gente tem as diretas já... Tinha partido na campanha do petróleo? Tinha todos os partidos. Em todos os partidos tem tiradentistas e tem os silveristas, né? O que trai. Mas ainda assim, eu acho que é viável a gente conseguir uma unidade. Claro que precisa também de todos uma certa, não só ideal, né, bandeiras, mas também uma certa humildade de não se julgar dono da verdade. Lógico. E da única tática que vai dar certo é a minha. Assim foi a campanha das diretas, foi a campanha do petróleo, foi a campanha que nós já tivemos através da história, a abolição da escravatura, nós tivemos a independência do Brasil, nós tivemos outros movimentos, como a própria... houve 15 anos que durou esse movimento, que é a Farroupilha. Durante 15 anos eles foram separados do Brasil, né? O que constituiu um perigo muito grande. E o Zumbi? Também. Zumbi dos Palmares, 100 anos antes da proclamação da República, foi a primeira experiência republicana no Brasil. 100 anos antes da proclamação. Manuel, a gente chega no Peru, no Chile, você vê que aquelas fisionomias todas são do índio. E no Uruguai não ficou nenhum índio. Por quê? Porque os índios resistiram, eles foram para os Andes, para as florestas, e lá eles derrotaram quantas vezes os espanhóis tentou chegar lá.
com táticas fantásticas de guerrilha. E, então, quando a gente vai na Bolívia, esses países, você vê a figura dos índios, dos incas, dos maias, por toda essa extensão dos Andes. É tanto que o Castro Alves, quando ele fala assim, eu sou pequenino, mas só fito os Andes, ele falava em alusão também à luta que os escravos tinham que travar, e ele foi um dos poetas, foi o poeta dos escravos, né, para poder conseguir vencer os senhores de escravos e promover... Que, na verdade, eram os europeus, né? E a elite brasileira, que já existia. E os escravos eram a maioria da população, mas por que continuavam escravos? Porque não se uniam. Então, hoje a gente, por exemplo, tem... Por isso a importância do sindicato, né? Pois é, para unir, costurar essa unidade e dar um norte a essas manifestações, essas passeatas, essas greves, todas as formas de lutar, né? Até mesmo uma guerra revolucionária, como a gente teve no Brasil. Nós tivemos muitas revoluções. Na época do Regente Feijó, nós tivemos a Revolução das Cabanas, no Pará, que praticamente ali morreram 10 mil pessoas. E eles chegaram a formar uma república também lá, independente, né? Os cabanas. Então, a história do Brasil não é verdade o que diz aí que é uma história de paz e amor, muita carnificina, para os portugueses aqui também, que o diga Tiradentes, né? Que o diga outros mártires da nossa independência, eles foram também extremamente cruéis, né? Como Pizarro, como foi também, e da outra parte... A história do Almirante Negro também, também, né? O quê? Nossa! Mas, Manuel, vamos falar então. Então, essa reforma da Previdência, vocês estão encontrando também muita dificuldade, não é só porque não chega o dinheiro, não, porque estão olhando assim, será que eu vou conseguir me eleger? A votação sendo aberta e eu tirando do brasileiro o sacrossanto direito de uma aposentadoria. Porque como é que o cara tem que trabalhar? Tem que ter uma idade mínima e ter trabalhado impossível. Tem situações que são 40 anos de contribuição. E depois... 49 anos de contribuição. E a injustiça, Manel? Por que inicialmente tinha, por exemplo, os militares? Não tenho nada contra a aposentadoria que os militares têm, que tem hoje a aposentadoria dos funcionários públicos, do legislativo, do judiciário, sem problema. Mas por que se agora temos, então, que eliminar os déficits públicos? Por que todos não ajudam a carregar o fardo, a dividir, então, esse esforço para... Né? Porque... e com certeza que se pegar o custo de juízes e procuradores e de deputados, o custo previdenciário de aposentadoria deles, olha, proporcionalmente é muito maior do que o do restante da população. Sim, né? São salários altíssimos e ninguém fala em diminuir os direitos deles, né? Todo mundo tem família, né? Lógico, não é somente a família militar, não é somente a família dos congressistas, do judiciário. Dos procuradores, dos juízes, né? A gente não quer matar eles de fome, mas não é justo que uma parte da sociedade faça um sacrifício enorme, né? E eles mantenham as suas aposentadorias, né? Os seus privilégios, como os dos juízes, que se cometerem uma falha, o máximo que pode acontecer é uma aposentadoria compulsória, com os mesmos direitos, né? Então, se um juiz ganha em média, fizeram uma média, todos os juízes e procuradores ganham acima do teto da Constituição. Já estão ilegal, acima de 32, 33 mil reais por mês. E eles, se cometerem uma falha, um erro, como o trabalhador que levam a justa causa, e perde todos os direitos, os juízes, eles têm um castigo maior deles, é uma aposentadoria compulsória com todos os direitos. Então, é justo isso? Eu tenho muitos amigos médicos, dentistas, e aí deles se cometer um erro, vai lá no conselho, forma uma reunião, eles são caçados, eles não têm outra profissão. Médicos, por exemplo, dentistas, uma enfermeira, se ela faz um procedimento ali, ela pode ser caçada de... Vai fazer o quê? Uma pessoa que fez uma faculdade,
Depois de 6 anos, 3 anos. Cassado. E com... Eu só acho que a gente tem que fazer uma ressalva que existem juízes e juízes, Sim. procuradores e procuradores, militares e militares, né? Então tem muita gente que não concorda com isso que a gente está falando. Tem até um juiz aqui, o Ciro Darlan, que ele foi contra o auxílio educação, porque o juiz e procurador recebe auxílio educação, auxílio moradia, né? Então o Ciro Darlan se negou a receber o auxílio moradia e ele foi cassado como juiz de uma vara infantil. Ele falou, eu não quero receber isso. Esses dias tinha notícia de um juiz lá do Nordeste, até parente do Chico Anísio, que ele abriu mão, não quer auxílio educação e nem saúde. Não, os juízes pela democracia, eles têm posições maravilhosas. Então, a gente não estamos aqui jogando pedra nos juízes e procuradores, nós estamos criticando essa elite que está no poder, que são eles que estão fazendo essas reformas, mas faz a reforma em cima dos outros e não olha o próprio umbigo, né? Mano, eu quero aproveitar aqui não só o seu conhecimento, a sua racionalidade com que você defende a Petrobras, mas, sobretudo, a sua carga de orgulho que você tem enquanto petroleiro. E vamos abordar o que podemos fazer com relação ao desmonte que está sendo feito, mais do que nunca, da Petrobras. O Pedro Parente é bonzinho, Manel? Como é que é isso? Eu chamo ele de Pedro Lalau Parente. E por que Pedro Lalau? Porque ele é réu desde 2001, numa ação movida por petroleiros, na qual ele deu um rombo de 5 bilhões de reais à Petrobras. Pedro Parente, que é tucano, né? E esse senhor... Isso foi em 2001. Ele volta para a Petrobras agora, indicado pelo golpista Michel Temer, né? E vem fazer as mesmas coisas que ele já fazia em 2001. Vender ativos sem licitação, para quem ele quer, ele escolhe, e pelo preço que ele mesmo estipula, né? E não fez só isso o seu Pedro Parente. O seu Pedro Parente tirou a Petrobras de setores como fertilizante, petroquímico, gás e biocombustíveis. Setores altamente estratégicos, rentáveis e empregatícios. Ele tirou a Petrobras fora disso, né? E fez mais. Aí o conluio, que a gente pode colocar aqui, da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, que dirige a Lava Jato, ele blinda os tucanos na Petrobras. A Lava Jato fez um belo trabalho na gestão do PT, na Petrobras, prendeu diretores, prendeu gerentes, confiscou os bens dessa turma. Legal, a Lava Jato. Isso na gestão do PT, nos 13 anos de PT na Petrobras. Quando chega na gestão do Fernando Henrique, eles fazem vista grossa. Na gestão do Pedro Parente, Pedro Lalau Parente, vista grossa. O Fernando Henrique chegou a escrever no livro dele, Diários da Presidência, ele escreve no livro que havia corrupção na Petrobras no seu governo. E a Lava Jato, seu Sérgio Moro, não investiga o Fernando Henrique. Algumas denúncias contra Fernando Henrique envolvem até os seus filhos em negociata na Petrobras. E genro também, né? Genro? O genro dele foi presidente Não, presidente não. Davi Zilberstein. Davi Zilberstein. Esse senhor foi o primeiro diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Davi Zilberstein, ex-genro de Fernando Henrique. Na primeira entrevista que esse senhor deu quando assumiu a Agência Nacional de Petróleo e Gás, ele disse para os representantes das multinacionais e para a imprensa a frase célebre, o petróleo é vosso, né? Davi Zilberstein. E é isso que está sendo feito hoje na Petrobras, né? A gestão da Petrobras é da mesma linhagem do Zilberstein, na ANP, do Fernando Henrique, que é um tucano. O Pedro Parente está entregando a Petrobras. Então, agora eles estão fazendo a propaganda, que a Petrobras mudou para melhor.
Olha, o que eles estão fazendo com a Petrobras? Eles pegaram uma empresa, né, que era uma das 5 maiores do mundo e estão reduzindo essa empresa drasticamente, sem necessidade. Porque eu pergunto aqui para o nosso telespectador, que não é um especialista em petróleo, não precisa ser, ninguém. Mas qual é o produto importante da indústria do petróleo? É o petróleo. E a Petrobras, em 2006, desenvolveu tecnologia e descobriu o pré-sal, que garante a nossa autossuficiência em petróleo nos próximos 50 anos. Então, como é que eu vou acreditar que essa empresa está endividada, está inviabilizada? Uma empresa que tem reservas, no mínimo, de 50 bilhões de barris de petróleo. E há geólogos dentro da Petrobras, há geólogos dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que diz que essa reserva, que a gente diz que é 50, que é 100, hoje é 100 bilhões de barris, podem chegar a 300. Então, como é que essa empresa que tem petróleo, que é o ouro negro, que aí todo telespectador sabe que o petróleo é ouro negro, é o fruto das guerras contemporâneas no mundo inteiro, como é que essa empresa está endividada? Que dívida é essa? Na verdade, é o pretexto que o Pedro Lalau, parente, usa para entregar a Petrobras. Ora, está endividada, aí você tira a Petrobras do setor petroquímico soriano. Petroquímico é o setor mais lucrativo da indústria do petróleo. Nós estamos aqui, o celular é petroquímico, o óculos, o sapato, né? O aparelho que está filmando a gente, a tinta da parede, tudo é petróleo. São mais de 3 mil produtos petroquímicos. Esse senhor Pedro Lalau Parente tirou a Petrobras do setor petroquímico, tirou a Petrobras do gás. A gente não é especialista em petróleo nem em gás, mas sabe que quem recebe o gás canalizado é os setores mais desenvolvidos da sociedade, a região sul-sudeste. Então, agora que a gente conseguiu reservas imensas de gás também, que a gente vai mandar o gás, né, para o Nordeste, para o Centro-Oeste do país, Pedro Parente tira a Petrobras do gás. Né? E mais... Aí ele aumentou o gás. Aí, uma coisa que o senhor está falando, aumentou o gás, o que a gente ouvia? Ninguém é especialista em gasolina, mas todo mundo ouvia dizer que a gasolina do Brasil era a mais cara do mundo. Era a crítica que fazia a Dilma, ao Lula, a gasolina mais cara do Brasil, do mundo. Essa gasolina mais cara do mundo, hoje sobe toda semana e ninguém está falando nada. E o gás também. O gás de cozinha, que é o... essencial. Para a dona de casa, é essencial. Está subindo aí todo mês e ninguém fala nada. E aí eu não sei como explicar esse fenômeno, né, que eles aumentam a gasolina, o gás, o diesel e a inflação cai. Que história é essa? No Brasil, acabaram com a engenharia nacional e quem acabou foi a Lava Jato, junto com a Petrobras, com o Pedro Parente, acabou com a engenharia nacional, acabou com a indústria que constrói, a indústria naval, que constrói navios e plataformas, né? E o PIB está crescendo? Que história é essa? Milhões de desempregados no Brasil. Como é que a inflação cai? Como é que o PIB sobe? E aí eu lembrava aqui ao Soriano a frase célebre do Brizola, que dizia, olha, eu não quero saber dos números da economia, não quero saber dos números do mercado. Eu quero saber se meu povo, assim que ele falava, se meu povo está trabalhando e está comendo. Esses são os índices que eu quero acompanhar. Olha. E o Lula, para concluir, fala também uma frase célebre também. Se você colocar R$100 na mão de um trabalhador, Soriano, sabe o que ele vai fazer? Homem ou mulher, vai comprar comida, ele vai comprar o bujão de gás, ele vai gastar esse dinheiro, botar na ciranda do mercado, que vai impulsionar a indústria, o comércio. Agora o Lula falava, bota R$100 na mão de um banqueiro, ele vai especular. Ele vai querer ganhar dinheiro com aquele dinheiro. Agora, R$100 na mão do pobre, ele vai consumir, o que gera comércio, indústria e arrecadação de impostos. Olha, só no governo Temer, nos últimos 5 meses,
o gás subiu 5 vezes. Praticamente 30 vezes. E ninguém fala nada. Praticamente dobrou o preço. É uma crueldade, inclusive, né? Que a gente já falava que a Dilma teria que diminuir o preço disso que significa essencial para a população, né? Inclusive, nós estamos falando aqui do diesel e é um lugar que tem o transporte mais caro do mundo, mercê desses grandes magnatas do setor de transporte, né? Eu acho que a gente tinha que fazer Jacó Barata e Companhia Limitada. Né? Fazer uma crítica fraternal aos caminhoneiros que fecharam rodovia para derrubar a Dilma. Cadê os caminhoneiros agora com o diesel? Subindo aí todo mês, toda semana. Aquilo tudo era armação da Central de Inteligência Americana, que o juiz Moro, em seu currículo, que ele faz questão de publicar para mostrar força, que ele tem apoio dos Estados Unidos, fez cursos lá, financiado pelo Departamento de Estado. Isso é ele que diz. Está no... Então, vamos acordar o que está por trás dessas injunções todas, dessa pânico aí que a mídia faz gerar. Olha, a gente está no abismo. Que abismo? Esse é o país mais rico do mundo, em termos de capacidade de terras agricultáveis, em termos de água, em termos de minerais, quando a gente... Temos agricultura o ano inteiro, né, Soriano? Sem dúvida. Bautista Vidal, saudoso, dizia que o maior agência atômica do planeta é o Sol. E nós, por sermos um país de clima tropical, nós temos sol o ano inteiro, agricultura o ano inteiro, coisa que a Europa, os Estados Unidos não têm. Né? Então, temos água, sol, terras agricultáveis, um povo maravilhoso, né? Mas, Manuel, não tem um dia que você não escreve um artigo ou grava mesmo no seu blog, né, que estão lá, um texto. E um dos que você mais faz questão de fazer o povo brasileiro acordar, é o que está por trás da Lava Jato, que não dizem, né, outra face do Juiz Moro, que é um livro que você publicou, inclusive, de grande aceitação aí. E a gente vê, por exemplo, que hoje o Juiz Moro está sendo investigado em termos de muitos questionamentos já no exterior. Como golpe. Está sendo questionado. Questionado, né? E eu queria que você falasse mais um pouquinho, decodificasse para a gente o que é o caso do Duran, do Tacla Duran, e esse episódio que nós vimos aí também da mulher dele recebendo dinheiro, como é que é isso? Bom, eu estou aqui em mãos, hoje, foi exatamente hoje, o Soriano me convidou para essa entrevista, eu vim para cá, eu fui intimado. Eu estou sendo intimado pela segunda vez em um ano. Fui intimado em dezembro do ano passado e agora, nesse dezembro, sou intimado pela segunda vez pela mesma procuradora, eu faço questão de falar o nome dela aqui, a mesma procuradora... Do Ministério Público. Do Ministério Público, Ana Paula Ribeiro Rodrigues. Ela me intima pela segunda vez, a primeira vez a pedido do juiz Sérgio Moro, e agora não é diferente, porque ela cita aqui na intimação várias vezes o juiz, que eu teria desacatado, né? Então a minha intimação é por conta de ter feito críticas ao funcionário público, né? No caso o juiz Moro, né? De eu ter cometido, eles alegam, possíveis calúnia. Eu quero dizer que tudo que eu escrevo está lá no meu blog, eu sempre procuro colocar as fontes daquilo que eu falo, né? Inclusive o meu livro é todo baseado em fontes, né, da grande imprensa que está aí, né? Então essa procuradora, Ana Paula Ribeiro Rodrigues, me intimou pela segunda vez. Ela não é da Lava Jato, mas eu quero dizer aqui que ela ganhou em diárias R$ 59 mil
em viagem patrocinada pela Lava Jato em 2017. A dona Ana Paula Ribeiro Rodrigues ganhou quase R$49 mil em diárias, quase o dobro do que ganhou o Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força Tarefa. Então, a dona Ana Paula, que não é dos quadros da Lava Jato, ela pode ter prestado serviço à Lava Jato, mas ela não é dos quadros da Lava Jato do Rio de Janeiro, ganhou em diárias e viagens nacionais e internacionais. A dona Ana Paula Ribeiro Rodrigues. Eu estou dizendo isso porque eu formalizei uma denúncia em novembro de 2016 da omissão da Lava Jato, que eu estava dizendo aqui, que a Lava Jato foi bem na gestão do PT na Petrobras, quando chegou na gestão dos tucanos... Acho que a Lava Jato nunca prendeu um tucano. Nenhum tucano. Nem um do DEM também. Nem investiga. Também. Mas principalmente os tucanos, senhora. Eles é que têm o poder. Fernando Henrique, o Pedro Lalau Parente, que está lá na Petrobras. E eu intimei... Aécio, né? Aécio é o campeão... O Zé Serra. ...em delações dentro da Lava Jato. É o número 1. E nunca foi preso, nunca foi intimado pela Lava Jato. Mas em relação ao Ministério Público, eles me intimam 2 vezes em um ano e nem sequer investigaram a minha denúncia, que é grave. Eu denuncio na minha denúncia ao Ministério Público a omissão da Lava Jato. Omissão da Lava Jato em relação a Fernando Henrique e a Pedro Parente. Então, o Ministério Público, que não investigou minha denúncia, que foi feita em novembro de 2016, já me intimou 2 vezes. E a dona Ana Paula, que não é da Lava Jato, mas hoje tem um artigo feito no Luiz Nassif, que diz que ela recebeu 49 mil em diárias de viagens nacionais e internacionais patrocinada pela Lava Jato. E ela sem ser dos quadros, e ela me intima, né, a pedido do juiz Sérgio Moro, né, por possíveis crimes contra a honra do funcionário público. Agora, nós também temos honra, ou será que não? O Soriano não tem honra? O Max, que está ali filmando, trabalhando, não tem honra? Quer dizer, eu, enquanto petroleiro, posso ser intimado, eles colocam isso aí que eu fui intimado. A primeira coisa que bate na cabeça do cidadão comum é que o Emanuel roubou, se locupletou, recebeu propina. Não. Eu estou sendo intimado pela 2ª vez por fazer críticas à Lava Jato, por fazer crítica ao Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro escreveu um livro, inclusive, A Outra Face de Sérgio Moro. E aí, Soriano, a Lava Jato, ela já fez 50 acordos de delações, 50. Num deles, no da Odebrecht, em relação ao advogado Rodrigo Tacla Duran, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo, e disse que foi procurado pelo Carlos Zuccolotto Júnior, né, falando em nome da Lava Jato, pedindo a ele dinheiro. Carlos, o Zuccolotto é também padrinho de casamento do Moro, né? O Moro, desesperado com a denúncia, ele disse, não, o Zuccolotto é meu amigo pessoal. E o Rodrigo Tacla Duran, ele é um fugitivo da justiça, um farsante. Ele colocou isso. Depois, através da imprensa, descobrimos que o Zuccolotto não é só amigo, ele é compadre do Moro e ex-sócio da mulher do Moro, Rosângela Moro. E depois, para piorar a situação do Moro, para buscar dele explicações, a revista Veja, com base em informação da Receita Federal, publica que o Duran fez depósito de dinheiro na conta bancária de Rosângela Moro. Isso ele fez na entrevista à Folha. E agora ele esteve no Brasil,
fez uma videoconferência na CPI da JBS e confirmou tudo que ele falou. E fez mais, Soriano. Ele fez questão de fazer perícia nos documentos que ele trouxe, porque, por exemplo, isso que o Zucoloto pediu a ele, grande parte passou pelo WhatsApp, mas não é o teu WhatsApp nem o meu, não. Eu nem sabia que isso existia, Max. É um WhatsApp que você, quando acabou de ler, ele some. Isso então ele some. Então, o Rodrigo Duran percebeu que ele não ia ter prova e ele foi e filmou aquela troca de correspondência, periciou e a imprensa está calada, né? E sabe quanto é que o Zucoloto pediu pro Tacla Duran, da Odebrecht? Pediu 5 milhões de dólares para pagar por fora, né? Falando em nome da Lava Jato. E mais, que perdoaria mais 10 milhões de dólares de multa que a Odebrecht teria que pagar. Então, tudo isso são dinheiros públicos. Então, agora, vem com essa história, a Lava Jato está devolvendo 202 milhões à Petrobras. Legal, legal. Mas eu pergunto, quanto é que a Lava Jato está arrecadando nessas delações premiadas? 50 delações premiadas. Só numa nessa do Tacla Duran, o Zucoloto, falando em nome da Lava Jato, pediu 5 milhões de dólares por fora e para perdoar 10 milhões de uma multa de 15 milhões. Então, eu estou falando isso aqui, eu acho que o Sérgio Moro tem todo o direito de se defender, né? Ele explicar isso para a gente, como é que é? Porque eu já ouvi dizer o seguinte, que ele falou que o dinheiro que foi depositado na conta da mulher dele foi para pagar cópias de processo. Eu não posso acreditar. E a Carta Preta? Não, a Carta Preta, ela fez 8 negociações dessas 50, 8 quem fez foi a Beatriz Carta Preta. E ela diz, e a imprensa divulga, que ela arrecadou 20 milhões. E saiu fora dessas negociações. Não precisa trabalhar mais aqui no Brasil. Não, ela diz que foi ameaçada de morte, por isso ela saiu fora. Ela saiu fora. Então, na verdade, são 50 acordos de delação. Quanto é que isso foi? Tem que explicar isso. E a mulher do Eduardo Cunha, por que não está presa? Não, e a mulher do Eduardo Cunha trouxe como advogado dela, a Cláudia Cruz, jornalista da Globo, o Marlon Asner. Marlon Asner, para quem não sabe, ele é da família Asner, daquela família do Bispo de São Paulo, né? É uma família muito querida dos brasileiros, né? Mas ele é um advogado de porta de cadeia. Ele foi denunciado junto com a mulher do Moro tanto na questão das falências, da indústria das falências no Paraná, como também nos escândalos da APAI. E esse Marlon Arnes, que foi o advogado da Cláudia Cruz, né, que o Moro foi lá, teve um procurador que dizia um coração generoso é brincadeira, né? A Cláudia Cruz trouxe o advogado que é cúmplice da mulher dele, como é que ele ia dizer não? Ele não ia absolver a Cláudia Cruz. Emanuel Cancela, nós precisamos voltar daqui a 30 dias para rever como é que vai estar o cenário. Nós queremos desejar ao telespectador já de antemão um Feliz Natal, para você também, a sua família. A TV comunitária transmite através do canal 6 da NET ou então através do www.tvcrio.org.br. Muito obrigado pela sua presença aqui e a luta continua. Sempre. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de assistir o nosso programa. Agradecer ao Max, o João Aquino, ao Soriano, presidente da TV Comunitária do Rio de Janeiro, e dizer que nós estamos à disposição, porque os nossos interesses, nem do Soriano, nem meu, nem a maioria dos interesses da TV Comunitária não são particular.
o interesse maior do Brasil, dos trabalhadores, da nossa soberania. É isso que a gente defende. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez.